Se você tem um gato, parabéns por ter uma criatura tão adorável. Quer dizer, um predador poderoso. É que os bichanos gostam de fingir que são os reis do pedaço, roubando as caminhas de cachorros 10 vezes maiores que eles e derrubando vasos caros. Mas para nós, eles são apenas gatinhos engraçados e fofinhos. Então não conte para o seu gato que eu disse isso, mas existe uma coisa bem fofinha e hilária debaixo das patinhas dele. Se levantar as patas do seu gato e observar as almofadas, verá que a maior delas se parece com o nariz de uma pessoa. E tudo fica ainda mais engraçado se você imaginar que os pelos ao redor do nariz são um bigodão. Se observar um mapa da Austrália por um bom tempo, você pode achar que o formato do país lembra alguma coisa. O que será? Pense um pouco antes que eu diga. Não faz ideia? E imagine o seguinte, essa parte do norte ao redor do Golfo de Carpentária são as orelhas. A curva na parte oeste é o focinho e a curva ao leste é o pescoço. A ilha que fica logo abaixo, que é a Tasmânia, tem formato de etiqueta, como a da coleira de um cachorrinho. Está vendo agora? Sim, a Austrália se parece com um cachorro. O logotipo da FedEx pode parecer simples no começo, apenas o nome da empresa e nada mais. Mas assim que você olha mais de perto e vê um detalhe escondido, é impossível não pensar. Que genial! É que no espaço negativo entre a letra E e a X, existe uma seta apontando para a direita. O criador do logo disse que a seta transmite a ideia de velocidade e precisão. O uso inteligente do espaço negativo fez o logotipo ganhar um monte de premiações. Ele foi até incluído na lista dos 20 designs que definiam o mundo moderno. Foi chamado de um dos acidentes mais felizes da história do design gráfico, já que de fato ele foi criado meio que sem querer. O designer disse: nem passou pela nossa cabeça inserir uma seta no logo. E ela não foi notada até que a empresa desenvolvesse 400 versões do logo. Mas isso não é de se estranhar, já que dizem que menos de uma em cada 5 pessoas vê a seta escondida sem que alguém lhe diga que ela está ali. Você já tinha visto antes de eu falar? Esse não é o único exemplo de seta que se esconde onde você pode não ver. Nas placas de exit, que significa saída em inglês, também é uma seta no espaço negativo entre o E e o X. Esse é um detalhe interessante que você pode apontar para seus amigos quando vir uma placa dessas em algum filme ou em uma viagem. Mas tem uma coisa muito mais legal sobre essas placas. Já viu aquelas que ficam pregadas em vidro transparente? São muito comuns em escritórios e escolas. Mas como eles fazem para colocar a palavra exit na direção certa dos dois lados? Considerando que o vidro é transparente, um dos lados deveria estar invertido, não? Bem, na verdade, o que acontece aqui é uma ilusão de ótica. O vidro não é transparente, é um espelho. Há lentes opacas entre os dois lados, para que o outro lado não apareça de jeito nenhum. O que faz isso passar despercebido é o local em que as placas são instaladas. Lá em cima, perto do teto dos escritórios, não tem como pegar o reflexo de alguém ou de algum objeto que indique que o vidro é espelhado. Além disso, o teto e as paredes costumam ser da mesma cor. Se houver detalhes, eles vão ser iguais nos dois lados. À medida que você se move, sua perspectiva mantém o reflexo alinhado com o que você espera ver do outro lado. Mas da próxima vez que vir uma placa de saída que parece transparente, olhe mais de perto. Você verá que os azulejos ou as molduras não estarão perfeitamente alinhados, denunciando que seus olhos lhe enganaram. Os pompons que ficam em gorros e outros chapéus podem parecer fofinhos, mas não foram criados só para decorar a cabeça. Dizem que marinheiros franceses tiveram a ideia de usar chapéus com pompons para não machucarem suas cabeças. Quando o clima estava ruim, os navios se balançavam bruscamente. Então, bater a cabeça no teto baixo era um problema corriqueiro. Costurar os pompons no topo dos chapéus era como ter um amortecedor para proteger as cabeças das pancadas. Já observou as moedas com atenção? Muitas delas têm bordas com risquinhos, e não é à toa. Esse design nas bordas de moedas é uma relíquia do passado, de uma época em que as moedas tinham o mesmo valor, como metal e como dinheiro. E muitas delas eram feitas de prata e de ouro. É por isso que alguns espertinhos costumavam cortar as bordas das moedas e usar aquele metal para fabricar novas moedas. Depois, gastavam as moedas cortadas normalmente. Então, esses riscos foram inventados para que ficasse óbvio quando alguém tivesse cortado a moeda. E por falar em moeda, existe um detalhe nas moedas inglesas que quase ninguém presta muita atenção. Nas 6 moedas pequenas, há desenhos que parecem não significar nada, mas quando você as coloca uma perto da outra, na posição certa, com a moeda de 5 pences no meio, pode ver a imagem toda, que é um grande brasão. Você também pode ver o brasão inteiro na moeda de £1. Mas é bem mais legal montar o quebra-cabeças, né?
A barra de chocolate Toblerone foi criada em uma cidade chamada Berna, na Suíça. Ela também é conhecida como a cidade dos ursos. Isso explica porque o logotipo desse chocolate triangular foi feito com um segredo. Você nem vai acreditar que nunca percebeu isso antes. O logotipo, à primeira vista, parece mostrar uma simples montanha, mas há outra imagem oculta ali. No espaço negativo, há um urso em pé. Agora que você viu, vai ver o urso toda vez que comprar uma barrinha desse chocolate. Por falar em doces, tem outro logotipo de chocolate com um detalhe que a maioria das pessoas não vê. Se você virar um pacote de Kisses da Hershey's de lado, perceberá que ele tem um formato de um beijo de chocolate escondido entre as letras K e I. O K foi feito com um formato específico para que o espaço entre as letras ficasse igualzinho ao chocolate. Aposto que você não presta muita atenção nos detalhes das suas chaves de fenda e das chaves estrela. Mas se já tiver feito isso, pode ter percebido que o formato da haste de uma chave de fenda e o formato da parte interna de uma chave combinada são praticamente iguais. E não é à toa. Muitas chaves de fenda podem ser inseridas dentro de uma chave inglesa para criar mais torque. Se um parafuso estiver muito emperrado, esse truque facilitará o seu trabalho. Isso é muito útil em alturas e ângulos desafiadores. Se seus amigos criativos ainda não tiverem percebido isso, é sua chance de impressioná-los com seu olhar de águia. Ok, agora pense no seu creme dental. Imagine você espremendo a pasta sobre a escova. Você está imaginando tiras azuis, brancas e vermelhas, né? Essas tiras são tão comuns que são praticamente o que todos pensam quando se fala a palavra creme dental. Mas a verdade é que elas não têm finalidade alguma. Nos anos de 1970, a finalidade de escovar os dentes mudou um pouco. Limpar a boca não era o único objetivo. As pessoas queriam que o creme dental tivesse algo que refrescasse o hálito também. As primeiras fabricantes de creme dental atenderam aos pedidos adicionando uma faixa azul no creme dental, para mostrar que ele faria as duas funções. Depois que as pessoas começaram a prestar mais atenção à saúde de suas gengivas, os fabricantes acrescentaram uma terceira listra, vermelha, para mostrar que o creme dental tinha tripla ação: limpeza, refrescância e controle de placa. Embora os cremes dentais de uma cor só ofereçam os mesmos benefícios e essas cores não sejam mais necessárias, os fabricantes mantiveram as faixas, pois a ideia ainda vende. Quando os fundadores da rede Baskin-Robbins, que se chamavam Burt Baskin e Irv Robbins, começaram na indústria de doces, cada um abriu sua própria loja. Mas, por serem cunhados, pouco depois eles resolveram unir forças. Quando as empresas se fundiram, o estabelecimento tinha uma estratégia de vendas diferente. Eles ofereciam 31 sabores de sorvete. Assim, os clientes poderiam, em tese, ir lá todos os dias do mês para provar um sabor. Os 31 sabores se tornaram a marca registrada da empresa. E até hoje existe uma referência a isso no logotipo deles. É o número 31 que está entre as letras B e R. Apesar de os números estarem com uma cor diferente, o design esconde esse segredo tão bem que você provavelmente não tinha notado até hoje. Mas eu entendo que você estava mais concentrado no seu sorvete do que nos detalhes de um design gráfico.